O tema da escola bíblica dessa semana é fé e a restauração da criação, falando sobre um dia em que Deus vai restaurar todas as coisas. Após a volta de Jesus, que nós temos estudado essa semana aqui, nós vamos morar no céu ou vamos morar na nova terra? O que você acha? Nós iremos morar no céu quando Jesus voltar? Ou Deus vai preparar uma nova terra para a gente? Nós vamos entender um pouquinho esse tema para fecharmos a semana sobre essa restauração que Deus fará, preparando um lugar para cada um de nós. É bem rápido, eu espero você. Esse é o programa Escola Bíblica, uma maneira interativa de você estudar a palavra de Deus. Bem-vindo ao nosso quarto encontro nessa semana para fecharmos o tema tão especial que fala sobre a reconstrução de um novo lar para cada um de nós. E a gente começou hoje com uma pergunta: será que nós vamos morar, quando Jesus voltar, no céu ou na nova terra? Fique à vontade em responder. A gente vai trabalhando esse tema ao longo desse encontro de hoje. O que você pensa? Você já ouviu falar sobre o céu, sobre nova terra, sobre Jesus reformar todas as coisas? O que vem à sua mente? Há uma confusão nesse sentido? Você tem entendido esse tema? Então a gente vai apresentar aqui algumas questões. Pessoas entraram em contato com a gente nem vai mencionar as perguntas especificamente, mas alguns colegas, amigos, telespectadores, você fez contato com a gente aqui, fez algumas perguntas e a gente vai tirar algumas dúvidas para a gente fechar a semana. Semana que vem é o nosso último tema da temporada, o sentido da fé. E foi muito bom estar com você aqui, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre a decisão da fé. Se você de fato tem fé em Deus, é necessário que você, que eu, que todas as pessoas que se dizem confiantes em Deus, que acreditam em Deus, que amam a Deus, tomem uma decisão, a decisão da fé, tá bom? Então, semana que vem, esse é o tema. Eu quero lembrar que a partir de agora a gente está ao vivo para todo o Brasil, pelas redes sociais, no Facebook, ao vivo também, transmitindo agora, tá bom? Tá vendo ali? facebook.com/Escola Bíblica NT. Você pode interagir com a gente, compartilhar para que outras pessoas acompanhem também. Ah, pastor, minha mãe, meu amigo não tem TV Novo Tempo na cidade. Olha, mas tem os canais fechados, tem parabólica. Em último caso, se não tiver, você pode indicar e compartilhar o Facebook que está transmitindo agora também, tá bom? E além do Facebook, nesse momento a gente está transmitindo pelo YouTube da Rede Novo Tempo. Nós vamos orar, na sequência a gente vai trabalhar o tema de hoje, é um tema muito especial. Depois da oração quero até falar a razão pela qual esse tema se torna especial para a gente hoje aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus grandioso Pai, obrigado por mais esse encontro, é o último da semana. Nós pedimos que o Senhor coloque esperança no nosso coração a partir das palavras que nós estudaremos nessa noite. Existem muitas pessoas desesperançosas e que o teu conforto venha através da tua palavra nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar trabalhando hoje o nosso estudo, né? Não é um sermão, eu sempre digo aqui, é um estudo, é um formato de estudo aqui, e a gente vai trabalhar com dois aspectos. Primeiro, o céu, depois a nova terra, tá bom? Por que é importante a gente entender esse tema? Porque chegará um momento em que tudo de ruim que a gente tem visto aqui nesse mundo vai acabar. É esse o desejo de qualquer ser humano. Se a pessoa acredita em Deus, se a pessoa acredita no céu ou não, todo ser humano tem o desejo de viver num ambiente tranquilo, de paz, de plena felicidade, onde não exista nenhum tipo de sofrimento. E a Bíblia apresenta isso, e é isso que nós vamos estudar hoje aqui no programa Escola Bíblica. Nós temos dois textos muito importantes para a gente começar o programa de hoje. Nessa semana nós lemos várias vezes o texto de João 14, verso 1 a 3, que eu só vou mencionar por alto aqui, né? João 14, de 1 a 3, pode anotar, nós lemos na segunda,
lemos ontem também, que diz assim que Deus vai preparar moradas na casa do Pai e para a gente não ficar com o coração perturbado, porque tem um lugar para cada um de nós. Por outro lado, Jesus disse também, feliz, bem-aventurado os mansos que herdarão a terra. A gente pode ver isso no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5. Pode anotar também aí, tá bom? Ou salvar, tirar um print da tela. E eu pergunto para você o seguinte, nosso lar, por toda a eternidade, vai ser aqui ou vai ser lá no céu? O que você acha? Vai ser aqui na terra ou vai ser no céu? Então a resposta a gente vai encontrar na Bíblia e no estudo de hoje, né? Quando Jesus voltar, ele não vai pisar aqui na terra. Ao contrário, o que a Bíblia diz é que ele vai nos levar para encontrar com ele nas nuvens dos céus. Começa uma pista por aí, né? Então a gente vê uma imagem clássica sobre a volta de Jesus, Jesus nas nuvens dos céus ali, recebendo os seus filhos. Isso em primeiro lugar, por quê? Porque a Terra é um planeta desgraçado, é um termo pesado, mas é isso, né? Desgraçado pelo pecado, degradado também, precisa ser purificado, mas ainda não estará purificado. Então Jesus quer que o seu julgamento seja revisado. Ao mesmo tempo que Jesus não vai pisar aqui, ele não pode deixar margem de dúvida nenhuma no coração de nenhum ser humano, de nenhum ser desse universo. E ele quer que a justiça dele seja comprovada. Então, a gente vai entender o processo aqui direitinho. Apocalipse 19, 19 a 21 diz assim, João relatando, olha o que João relata. Então vi um anjo descer do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou o poço sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem 1000 anos, depois disso necessário que seja solto pouco tempo depois. Vou explicar rapidamente aqui. Jesus vai voltar, ele não vai pisar na terra. Tenta imaginar comigo essa cena aqui. Os salvos subirão com ele no céu. Os ímpios morrerão, permanecerão mortos os que estiverem mortos. Satanás será preso por 1000 anos, não quer dizer que ele vai ser acorrentado necessariamente, né? Aqui tem uma imagem representando Satanás, obviamente ele não tem essa figura, né, de um chifre, de asas, assim, é para ilustrar a maldade dele. Ele é um ser que ainda hoje ele tem uma configuração muito bonita, apesar de todo o pecado. Então ele ficará preso por 1000 anos e os salvos no céu. Apocalipse 20, de 1 a 3, menciona de maneira figurada que João descreve uma terra totalmente desolada, né? A terra vai ficar vazia, somente Satanás, e essa prisão dele é porque ele vai ficar sem ninguém para tentar, todos estarão mortos, exceto ele, então ele vai ser preso aqui na terra por esse período de tempo, sem poder sequer em nenhum momento enganar a humanidade, né? Então nesse período de tempo, nesses 1000 anos, os salvos estarão no céu. Deu para entender isso? 1000 anos, Satanás aqui na terra, sozinho, desolada a terra, e os salvos estarão no céu. Apocalipse 20, verso 4 até o verso 6 diz assim, que eles se assentarão nos tronos e receberão autoridade para julgar, inclusive os anjos. 1 Coríntios fala sobre isso, né? Então a gente vai estar lá no céu, eu e você, pela graça de Deus, entendendo por que é que nós estaremos no céu e por que é que, quem sabe, um familiar querido nosso não está lá. Porque você imagina, Deus não quer deixar dúvida nenhuma no coração de ninguém. Imagine você chegar no céu e não encontrar aquela pessoa que você tanto ama lá. E você pode questionar-se, né, ou questionar a Deus, será que Deus não foi injusto? Será que Deus não foi duro demais? Poxa, esse querido meu, essa querida era uma pessoa tão boa, eu amava tanto. E nós teremos um período para entendermos por que essas pessoas não chegaram ao céu. Nessa fase, todas as pessoas, todos os que estiverem salvos, vão ver quanta chance Deus de aceitar a salvação, né?
e muitas pessoas desprezaram, né, a salvação. E o Evangelho tem sido pregado, a oportunidade tem sido dada hoje, né, para todo mundo, né? As pessoas falam, a Bíblia está disponível. Se nós estamos conversando hoje, estudando aqui, é porque Deus está dando uma oportunidade para todos nós. Livros, e-books, cursos, programas de TV, programas de rádio, igrejas sendo abertas, as redes sociais, as plataformas de streaming, né? As pedras estão clamando. Mas a gente vai entender um dia por que algumas pessoas aceitaram ou não. Mesmo que alguém nunca ouvisse falar de Deus, todos tiveram a chance de fazer o bem. Deus vai julgar as pessoas para salvação, mesmo aqueles que morreram sem ter oportunidade de ouvir a mensagem, uma mensagem de salvação. A Bíblia diz assim que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, sejam as obras boas ou sejam as obras más. E João detalha ainda, olha o que João fala, Apocalipse 20, verso 11. Diz assim: vi um trono branco, aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos postos de pé diante do trono, então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vamos recordar aqui, a partir desse texto, Jesus volta, leva os salvos, os perdidos ficam aqui mortos, Satanás vivo, sem poder enganar ninguém, preso pela circunstância, e os salvos vão para o céu. E nesse período que estarão no céu, eles vão entender, durante os 1000 anos, por que algumas pessoas não foram para o céu, ok? Você pode estudar isso, né? Através do NT Play, a gente tem um assunto específico sobre a questão dos 1000 anos também. Depois desses 1000 anos, vai começar a terceira fase do juízo, a fase de execução. A imagem da Nova Jerusalém, eu quero mostrar para você. Aqui é uma representação, né? Obviamente, nós não temos nenhum desenho real disso, né? Tudo é figura representativa. Imagine depois desses 1000 anos, nós estamos lá no céu, e essa Nova Jerusalém, ela vai descer do céu e empreender uma viagem pelo universo. Vai descendo. E quando se aproximar aqui da terra, que está desolada, os ímpios estão mortos, pelo poder da palavra de Deus, os ímpios acordam novamente. João descreve essa cena em Apocalipse capítulo 20, verso 9 e verso 11. Anota aí, você pode conferir isso, tá? Apocalipse 20, 9 a 11, ou Apocalipse 21, verso 2. Chegou a hora da terra ser limpa do pecado. Nesse momento, Satanás é, entre aspas, solto. Ele é solto. Aqui tem uma representação. Solto por quê? Porque agora ele não está sozinho mais, ele pode tentar. E a gente vai ler mais um texto aqui de Apocalipse 20, verso 7 e verso 8, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, ok? Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém vai estar descendo, Satanás vai ser liberto, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como areia do mar. Que triste, né? Que triste a gente saber que o número das pessoas que irão se perder é como a areia do mar. Muitas pessoas irão se perder. Existirão mais pessoas que escolherão viver os prazeres da terra do que os prazeres eternos do céu. Mas Satanás não vai se dar por vencido, né? Ele vai tentar invadir a Nova Jerusalém. Imagina ele na terra, vamos tentar imaginar essa cena. Ele, aqueles que foram ressuscitados, ele enganando e dizendo assim: olha, vamos atacar a Nova Jerusalém, vamos atacar, vamos destruir a Jesus. Por que ele fez isso conosco? Né? Tente imaginar a fala dele, né? A indignação, né? Os anjos caídos ali, as nações, vão se unir a ele naquele momento e vão tentar atacar a cidade santa, com toda a força que puderem empregar.
E a gente vai ver após o intervalo o que é que vai acontecer nesse momento e qual vai ser o resultado disso. Jesus vai voltar, iremos para o céu 1000 anos, depois nós desceremos com a Nova Jerusalém, encontraremos Lúcifer ali, Satanás e seus anjos e os ímpios ressuscitados. E nesse momento vai acontecer algo. A gente vai entender daqui a pouquinho aqui no programa Escola Bíblica. Eu espero você. Até já. E já voltamos, último bloco da semana, está terminando, né? Mas que bom que você está com a gente. Não se esqueça, hein? Semana que vem tem mais. É o último encontro da semana, da temporada, semana que vem. E eu sempre digo o seguinte, aqui no Escola Bíblica existem pessoas que conhecem muito da Bíblia, muito mesmo, pessoas que são professores, ensinam, têm amigos que estudam com eles, tem pessoas profissionais, pessoas realmente que são qualificadas para apresentar a Bíblia. Existem vários pastores de várias denominações que acompanham a gente. Se você é um pastor, pode escrever para a gente, eventualmente a gente recebe algumas mensagens aqui também. Dá um oi que a gente quer mandar um abraço para você também. Mas existem pessoas que não têm conhecimento algum. Então a gente sempre procura pensar naqueles que estão aprendendo, que estão estudando. Por isso a gente reforça a ideia, por isso a gente usa essa linguagem tentando, de alguma maneira, fazer com que todos compreendam, né? E eu agradeço muito a você. Eu quero mandar alguns abraços para a gente ir para a parte final aqui. A Marlene Ren, ela é de Petrolândia, Santa Catarina, ela diz assim, eu sou da Assembleia de Deus, pastor, estou acompanhando o programa Escola Bíblica, paz do Senhor, pastor Fábio, obrigado, um abraço. Charles Marley, pastor Fábio, esse assunto é muito bom, desejo aprender mais sobre esse assunto, abençoado, sou de Feira de Santana, na Bahia. A Carmélia Gomes, dizendo o seguinte, eu estou assistindo, gosto muito do programa, sou da Assembleia de Deus, mais uma pessoa da Assembleia de Deus aqui, admiro muito, não perco nenhum programa, sou de Canindé, no Ceará, um abraço para os cearenses também. Marili, de Francisco Beltrão, no Paraná, 2 abraços rápidos que o tempo está passando, hein? Zuleide Freitas, ela é de Salvador, Bahia, da Igreja Batista, e a Célia Regina Cantu, de São Paulo, e ela fez uma pergunta, a gente está respondendo a pergunta para ela aqui também, tá bom? Olha o texto bíblico de Apocalipse, olha que mensagem forte para a gente aqui, diz assim, Apocalipse 29, 10, 14 e 15. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e a morte e a sepultura foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus vem, leva os salvos para o céu, passa 1000 anos com os salvos, apresentando as razões pelas quais alguns foram salvos e outros não. Os perdidos estão mortos na terra. Satanás fica 1000 anos preso. Depois de 1000 anos, os ímpios são ressuscitados. A Nova Jerusalém desce. E lá do céu, ao Satanás tentar enfrentar a Deus, um fogo desce e consome a todos. E a nova terra é purificada, é restaurada. O fogo consumidor de Deus destruirá o pecado e o pecador. Deus não preparou o fogo para destruir o ser humano, mas foi uma escolha do ser humano. É o fim de uma história triste. Eu reconheço que vai ser difícil para muitos, mas não foi isso que Deus planejou para nós. Pela palavra de Deus, Ele vai recriar a nova terra, a nova Jerusalém. Será a capital, a terra renovada, será a capital do universo, o novo Éden. Como é que vai ser essa nova terra? Muitas pessoas perderam queridos por causa do coronavírus e várias razões. Você se lembra de alguém que você perdeu? Olha como será a vida dessa pessoa, esse reencontro. Apocalipse 21, 4 e 5. Eu tenho que ler para você esse verso. É um verso que é um dos mais importantes da Bíblia. Diz assim,
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Em resumo, não haverá mais tristeza. Durante toda a eternidade, em alegria e satisfação, a gente vai viver a presença visível do nosso Deus. Nós vamos estudar por toda a eternidade, não só os segredos do universo, mas a grandeza e a profundidade do amor de Deus, que nos deu a sua vida para salvar quem não merecia. Esse será o novo Éden para sempre. Apocalipse 22, 3-5 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele. O Senhor Deus habitará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha, muita gente pensa, nós vamos viver depois na nova terra, os anjinhos voando, nuvens. Não, será o Éden restaurado, uma terra perfeita. Imagine, né? Isaías 65, 66, o livro de Isaías, ele tem uma aplicação para o contexto da época e uma aplicação secundária, uma aplicação para a volta de Jesus, dizendo o seguinte, com uma imagem, uma figura de linguagem, né? Aplicada principalmente a Israel e depois à nova terra também. Isaías 65, 25 diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O pó será comida da serpente, não fará um mal, nem um dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Imagine um novo céu onde não haverá morte, os animais estarão tranquilos, não destruindo mais um ao outro. Uma outra aplicação bíblica para a igreja, para o povo de Deus, é que guardará na nova terra, o sábado, de um sábado a outro, nós adoraremos a Deus. Nós poderemos comer do fruto da árvore da vida, de mês em mês, diz isso também, diz a palavra de Deus. Apocalipse 22, verso 22, diz assim, Apocalipse 21, verso 21 e 22, verso 22. Vamos ler primeiro 21, verso 21. E as 12 portas, essas 12 pérolas, cada uma das portas e uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Que mensagem maravilhosa, né? Ruas de ouro, abundância. Hoje as pessoas brigando por dinheiro, né? Nós não sabemos se será ouro literal. O fato é que João viu uma cidade maravilhosa, onde reinará a perfeição da mão de Deus. Um Éden restaurado, nunca haverá mais qualquer maldição. Nela vai estar o trono de Deus, do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Diz assim que contemplaremos a face do nosso próprio Deus. E o próprio Deus vai reinar. E nós poderemos com certeza ver a presença e o abraço de Cristo Jesus. Apocalipse 22, 3-5, foi mais ou menos o que eu mencionei, eu quero ler com você. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a mensagem de Deus. Um dia, Deus planejou fazer o ser humano feliz. E ele disse, eu vou fazer o ser humano feliz, ok? Deus disse assim, eu criei o ser humano para que ele seja feliz. E deu o que deu, o ser humano escolheu os anjos caídos. Mas um dia, o Deus que promete e cumpre, fará o ser humano feliz para sempre. Basta você escolher viver no Éden restaurado, conduzido pelo próprio Deus, vivendo eternamente ao lado daquele que um dia nos fez para a eternidade. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja pautada e direcionada para a esperança da breve volta de Jesus, do reencontro com os queridos e de uma vida de eterna felicidade ao lado do nosso próprio Deus. Nesse momento nós vamos orar, abrir o nosso coração a Deus e que Ele abençoe você de uma maneira muito, mas muito especial. Vamos orar.
Senhor, obrigado por esse estudo, obrigado por tudo que o Senhor está preparando para aqueles que forem fiéis. Obrigado pelos reencontros que acontecerão. Tantas pessoas queridas que se foram, nos dê a oportunidade de nos reencontrarmos com os nossos queridos, com aqueles que amamos e vivermos ao teu lado para sempre. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero lembrar você que semana que vem nós vamos ter o nosso último encontro da temporada, O Sentido da Fé. Vamos falar sobre a decisão da fé. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.